Bendito seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do Deuteronômio, capítulo 30, leremos do versículo 15 até o 20, em o nome do Senhor Jesus. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para a possuíres. Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzido para adorares outros deuses e os servires, declaro-te hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os teus dias na terra para entrar na qual estás passando o Jordão, a fim de a possuíres. O céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Senhor, eis-nos aqui, que a tua palavra hoje possa fazer a diferença, que hoje seja dia de decisão, como lemos lá em Joel, no livro de Joel, do profeta Joel. Multidões no vale da decisão. E é tempo, definitivamente tempo de decisão. O distanciamento entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição, vai sendo tão evidente. As duas únicas alternativas, e as pessoas estão anestesiadas e com dificuldade para entenderem que estão entrando por caminhos que levam à morte, que levam à maldição. Faz uma obra poderosa, ó maravilhoso Espírito Santo, na vida de todos aqueles que estão cultuando, tanto presencialmente como virtualmente. Esclarece, convence. Em nome de Jesus, nós te pedimos, maravilhoso Espírito Santo, faz essa obra. Esclarece a mente do teu povo, tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Escolha hoje, bênção ou maldição. No ritmo, na vibe que os evangélicos estão hoje, essas duas alternativas se resumem a bens ou males tão somente para o tempo presente. Não se cogita que isso é um caminho que pode levar tanto para o céu como para o lago de fogo e enxofre. Muita gente imagina de que se eu escolher o mal,
se eu escolher o caminho largo, eu vou ter dissabores nessa vida, ou poderia até não prosperar, e bem na linha dessa teologia da prosperidade. Queridos, mas hoje Deus está falando conosco que isso definitivamente é uma escolha entre estilos de vida, entre maneiras de administrar a grande ferramenta que Deus nos dá, ou a arma que pode ser, inicialmente, na intenção de Deus, uma ferramenta, mas na má administração uma arma, que se chama tempo. O tempo pode ser realmente uma ferramenta para você desenvolver a sua salvação, mas pode ser uma arma terrível, voltada contra você mesmo, para desenvolver a sua condenação, o seu destino para o lago de fogo e enxofre. Nós temos que falar, sem meias palavras, isso hoje. Está no tempo dessa palavra na revelação do Apocalipse. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. É tempo de definição. O povo de Deus tem que acordar. Decida-se, povo. Nesse texto, Deus está falando com o povo de Israel que vai entrar, ou que já está de posse de uma grande bênção, que é a Canaã terrestre. E a Canaã terrestre é um tipo da Canaã celestial. Eles receberam essa palavra. Escolham hoje. Escolham hoje. Agora, da mesma maneira, em relação à Canaã celestial, Deus está falando para todos nós. Decidam-se. E a decisão vai ser assim: se você escolher a bênção, a sua vida será de glória em glória. Se você escolher a maldição, será de abismo em abismo, um atrás do outro, né? Um abismo chamando outro abismo. Se você escolher a glória, vai ser uma glória após a outra. Nós estamos, inclusive nas quartas-feiras na Vila Maria, trabalhando de glória em glória. Primeira quarta-feira trabalhamos com a glória do conhecimento. Na quarta-feira passada, a glória das habilidades. Na próxima quarta-feira, a glória da atitude. E, concluindo, a glória, na quarta-feira, a glória do comportamento. Porque é de glória em glória. O caminho da bênção é esse. Mas nunca, eu acredito, eu vi uma mensagem, até postei, que o que está acontecendo hoje torna Sodoma e Gomorra pequeno. Como diria na linguagem popular, café pequeno. Sodoma e Gomorra foi café pequeno diante do que está acontecendo na humanidade. Quando você vê que esse abismo vai chamando outro abismo, e aí você vê naquele LGBT e vai reticências, e essa reticência leva a 52 modalidades. As coisas ficando cada vez piores, as pessoas traindo. E nós vamos olhar para a palavra de Deus e ver essas duas tendências. Freud, o pai da psicanálise, falou
de duas pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Tem gente que tem a pulsão de vida, ele vive para viver, mas tem gente que vive para morrer, não só no sentido propriamente destrutivo, mas no sentido existencial de tomar o caminho largo, que ele é o quê? Um caminho glamuroso, o caminho que Satanás apresenta para as pessoas, eu tenho dito repetidas vezes aqui, o lago de fogo e enxofre não dá para enfeitar, não há ouro que enfeite o lago de fogo e enxofre. Mas o caminho ele pode enfeitar, e ele torna o caminho largo, cheio de alternativas, cheio de glamour, faz desse caminho largo um caminho atrativo para aqueles que não têm sabedoria, têm até astúcia, mas não têm sabedoria. Agora, aqueles que escolhem a vida, escolhem o caminho estreito, o caminho da via dolorosa. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas hoje nós vamos trabalhar um pouco mais essa questão do que é esse caminho, como é que é esse caminho, né? Nós estamos com a alternativa diante de nós já há algum tempo. Quem aceitou o Senhor Jesus optou pelo caminho do bem, pelo caminho estreito, pelo caminho realmente que vai levar à Canaã celestial. Agora, nessas duas tendências, nessas duas predisposições, nessas duas propensões, para o alto ou para baixo, né? Como disse Freud, a pulsão de vida ou a pulsão de morte, nós estamos vendo como é que essa caminhada, esse abismo chamando outro abismo, leva. Para onde leva? Nós temos uma causa nisso tudo, queridos e queridas. Chama-se idolatria, a pior idolatria que existe. Qual é a causa de tudo isso? Aonde está isso? O primeiro mandamento diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Então, a escolha de outro Deus, que não é o Deus exatamente como nós estudamos na lição hoje, que é arrependimento ou juízo. Parece-nos que nessa mensagem nós estamos dando sequência ao estudo da lição. Olha, quando as pessoas entram pela pior idolatria, que é a egolatria. Abra sua Bíblia em Romanos 1, leremos como é terrível. Você vai vendo um abismo chamando outro abismo, uma desgraça chamando outra desgraça. Preste bem atenção o quanto isso é terrível e que vai dar exatamente ao caminho para o lago de fogo e enxofre, para a desgraça e, pior de tudo, para contaminar realmente uma sociedade. Tudo começa com a egolatria. Gente, nós temos nessa igreja um ministério chamado Vida Pura, que tem ajudado pessoas viciadas em pornografia virtual. E uma grande parte dessas pessoas, ao entrar pelo caminho da pornografia virtual, entram para o caminho do lesbianismo ou do homossexualismo e para essas múltiplas alternativas, como já disse, que se contou, se catalogou 52 modalidades. Preste bem atenção, vamos ler juntos aqui. Romanos 1, do 18 ao 32. Pois do céu
é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidas mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram ações de graças. Antes, nas suas especulações se desvaneceram. Aí tem uma outra tradução, nos seus discursos, né? Se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou nas suas concupiscências de seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o que é contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim, como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Esse é o abismo chamando outro abismo. Paulo está falando aqui para a igreja em Roma, que é a Manhattan da época. É a cidade mais glamurosa, o centro da cultura daquele tempo. E aí, vejam o que Paulo também coloca numa carta pastoral. Ele ensina ao pastor Timóteo o que ele vai enfrentar. Vejam bem, existe algo que a gente tem que entender. A estratégia é a arte de não ser surpreendido pelas tendências. Não existe, dentre todas as literaturas, toda a literatura do mundo, não existe um compêndio onde sejam apontadas, melhor dizendo, o maior número de tendências
do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é atual. Então, ela mostra as tendências. E Paulo tem que falar para o seu discípulo, que quer que seja um pastor, que não se surpreenda, que não fique decepcionado com o que vai acontecer. Até porque a decepção tem o tamanho da expectativa que as pessoas têm. Então, o Espírito Santo, através de Paulo, está dizendo assim: ô Timóteo, não crie expectativas. Você, como pastor, você vai ter como público-alvo gente dessa sociedade corrompida e perversa. É desse povo que você vai tirar pessoas para serem lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Mas vê o estado dessas pessoas. Então, em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, preste bem atenção. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também foi a daqueles. Então, a gente vai vendo que as coisas, que os acontecimentos, Deus mostra antecipadamente. O meu professor de tendências gerenciais futuras, Miguel Scott, ele fez uma ilustração assim, que não sai da minha mente para eu entender bem o que é a estratégia, na condição de arte de não ser surpreendido pelas tendências. Por que eu estou inteiro? Eu não sou melhor do que ninguém aqui, nem dos que estão cultuando virtualmente. Por que esses dias um pastor, um colega perguntou, qual é o segredo? Eu, completando 70 anos, eu ainda estou inteiro. Falei, primeiro, graça de Deus, projeto de Deus, eu já morri 3 vezes, ressuscitei, logicamente, 3 vezes, e Deus tem um projeto para a minha vida, mas a questão da jovialidade, ou sei lá, dessa vida biológica um pouco conservada, tem como, assim, causa uma coisa, deixar a pasta com os problemas do lado de fora, toda vez que volto para casa, os problemas pastorais. E segundo, não criar expectativas, porque as expectativas elas dão o tamanho da decepção. Quando você olha para a Bíblia Sagrada e vê todas essas tendências, todas essas predisposições, essas propensões, por que eu vou criar expectativa?
para um povo com essas tendências. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou me enganar. Agora, maldito é o homem que confia no homem. Eu não confio no ser humano, eu confio no Espírito Santo que está dentro do ser humano. Isso sim. Então, agora, quanta coisa está colocada aqui? Quanta coisa está colocada aqui? Agora, hoje o Espírito de Deus nos chama para isso. Ao invés de entrar por esse caminho de um abismo chamando outro abismo, de desgraça chamando desgraça, cada vez mais se aproximando do lago de fogo e enxofre, entrem pelo caminho de glória em glória, como disse o autor da carta aos Hebreus, como ele faz o convite, o Espírito de Deus o usa da seguinte maneira: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. É esse o convite. Entrar pelo caminho da bênção. Deus disse para Israel, em relação a Canaã terrestre, vejam bem, eu estou colocando diante de vocês bênção e maldição. Mas hoje, quando estamos nos aproximando da Canaã celestial, é tempo de tomar uma decisão. É tempo de que entremos nesse caminho. Lá, no caminho do lado do mal, é um abismo chamando outro abismo. Agora, do lado do bem, é de glória em glória. Nós vamos ler em 2 Coríntios 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto e refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. De glória em glória, cada vez mais parecidos com Deus, parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Somos chamados para essa situação de decisão, tomaram a decisão definitivamente. Quem é sujo, se suje mais e mais, afunde. Não há, embora a gente saiba que a porta da graça está aberta, que nós não podemos cruzar os nossos braços em relação à evangelização, mas nós sabemos que tem muita gente que, mesmo recebendo a chance de vida eterna, vai optar pelo caminho da maldição. Temos que mostrar esse divisor de águas, o bem e o mal, dos arrependidos e não arrependidos, dos filhos e das criaturas, aqueles que vão participar da primeira ressurreição e aqueles que vão participar da segunda ressurreição, daqueles que têm os seus pecados expiados em Cristo, porque estar do lado do bem não significa perfeição, mas significa arrependimento após cada ato de imperfeição, de fraqueza. Pecados, nós temos os nossos pecados expiados em Cristo, porque o aceitamos como o único suficiente Salvador. Agora, aqueles que estão do outro lado,
não terão seus pecados expiados, porque não escolhem Jesus, porque não olham para Jesus como autor e consumador da fé, como o Messias, como o remidor. Então, é esse o caminho. Escolha hoje, bênção ou maldição. Está colocado diante de nós. E talvez nunca com tanta urgência nós temos que falar sobre isso. Decida-se, escolha hoje, bênção ou maldição. Não existe uma alternativa intermediária, não existe. Quando Jesus coloca, em João 10:10, o ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está mostrando que só existem duas alternativas. Ou ele ou o ladrão ou ele. Bênção ou maldição. Eu sei que o Espírito de Deus trabalhou na vida de muitas pessoas. E é possível que as pessoas que estão ouvindo, dentro das suas realidades, né? Essa palavra pode ser uma palavra dita, mas ela pode ser uma palavra dizente. Ela pode ser logos, mas ela pode estar sendo rema, uma palavra dizente. Eu preciso tomar uma decisão hoje, agora. Escolha hoje, bênção ou maldição. Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Uma chance igual a essa, tua vida, Jesus. Que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. O Salmo 1 é o início desse compêndio dos Salmos. Ele se inicia de uma maneira muito objetiva, dizendo qual deve ser o nosso grupinho. A gente brinca assim, vai procurar a sua turma. Qual é a sua turma? E lá diz claramente: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje tem uns negócios assim, ó, eu me alio com pessoas que não tem problema quanto à ideologia de gênero, não tem problema quanto a essas 52 modalidades de perversão sexual. Eu entro num partido, eu entro num grupo aí, estou junto. A palavra de Deus diz, não sejais cúmplices com as obras infrutuosas das trevas. A cumplicidade é algo que vai adormecendo, que vai tornando a consciência das pessoas anestesiada em relação a esses males. Não tem problema. E aí a gente vê
a palavra de Deus falando claramente. É lógico que a igreja é uma agência de salvação, sim, como foi a igreja em Corinto. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os bêbados, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os roubadores, nem os adúlteros, nem os maldizentes herdarão o reino dos céus. Tais fosses alguns de vós, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Nesse sentido, nós vamos entender o que disse o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Você pode até ir ao caminho dos pecadores, mas não se deter. Você vai lá para quê? Para convidar essa pessoa para vir para uma agência de salvação, onde vai acontecer lavagem, santificação e justificação, como aconteceu na igreja de Corinto. Agora, permanecer no caminho, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. Esse pessoal, essa galera não tem nada para me aconselhar, nada para me ensinar. Como é que eu vou ter como literatura, às vezes, como muitos casos, de cabeceira, inclusive, obras de ateus? Como é que pode? Hoje, isso tudo está sendo colocado diante de nós hoje. Eu não tenho a menor dúvida que eu estou falando aqui em nome de Jesus, em nome do noivo da igreja. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha, você quer entender a diferença entre sabedoria e astúcia? Está muito claro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que um ateu pode ter sabedoria? Não tem sabedoria. Na melhor das hipóteses, ele tem astúcia, que vem da Arum, que é a serpente. A Arum quer dizer astuta. Como é que eu vou entrar nessa vibe de ateus? O povo de Deus precisa acordar. Hoje está sendo colocado diante de nós bênção e maldição. E daqui para frente as coisas vão se definir cada vez mais. Multidões no vale da decisão. Tem que se decidir. A porta da graça permanece aberta, mas nós, como porta-vozes de Deus, temos que pronunciar os oráculos do Senhor. Bênção ou maldição, escolha. Vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor que essa palavra não volte vazia, mas que ela promova atitude, promova mudança de comportamento na vida das pessoas. Grande Deus, a Tua palavra foi exposta e ela é realmente uma palavra de definição. É uma palavra que nos mostra que não existe uma terceira alternativa, uma alternativa intermediária. Ou estamos do lado do bem ou estamos do lado do mal. É isso que a Tua palavra mostra. Ou estamos com Cristo, ou estamos com o inimigo, estamos com Mamon, pois o próprio Senhor disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, é tempo de decisão, multidões estão no vale da decisão.
Que o povo de Deus acorde. Faz isso, Espírito de Deus, acorda esse povo. Acorda para a realidade da vida cristã. Estamos nos aproximando da Canaã celestial. Mas ninguém pode olhar para trás. Tem gente olhando para trás, tem gente se transformando em estátua de sal, porque está como a mulher de Ló, olhando para trás, olhando para o que ficou em Sodoma e Gomorra. Promove, Senhor, essa tomada de posição na vida do teu povo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nós vamos para os nossos